Olá, Mulheres no Espelho, estamos juntos aqui em mais um vídeo e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que nós já até tratamos em outras situações, mas que eu tenho recebido alguns pedidos para que fosse gravado esse vídeo, então eu quero falar com vocês hoje a respeito da oração. Porém, nós vamos tratar especificamente na questão de que existe orações que Deus não ouve, Deus não responde. Isso acontece? Sim, infelizmente a notícia, né, a informação aí é que realmente nós podemos ver algumas situações que a Bíblia nos mostra que Deus não responde a nossa oração quando nós estamos nessa situação. Mas antes eu gostaria aí de pedir para você que você esteja, né, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, que você possa compartilhar o nosso vídeo aí com outras pessoas, ajudando a divulgar esse trabalho, e também que você dê o seu like, que você deixe o seu comentário, que é sempre importante para nós sabermos o que você está achando, o que tem sido para você este trabalho, este ministério Mulheres no Espelho, ok? Mas então vamos lá. Este assunto é um assunto que exige que a gente dê uma passeada pela Bíblia para a gente ver alguns versículos. Então eu vou citá-los aqui, procurar ler rapidamente para que esse vídeo não fique muito extenso, ok? Então a primeira situação que pode nos impedir de sermos ouvidos e respondidos por Deus nas nossas orações é a questão da desobediência. Então quando nós somos desobedientes a Deus, Deus se recusa a responder às nossas orações. Nós podemos ver isso aí, se você quiser acompanhar com sua Bíblia, né? Nós podemos ver isso aí em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, o verso 26. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 1, o verso 26 e depois o 45. O 26 diz assim: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes, fostes desobediente à ordem do Senhor vosso Deus. Aí o 45 vem a consequência, né? Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, mas não inclinou os ouvidos a vós outros. Então veja que porque eles foram desobedientes e rebeldes, quando eles resolveram, né, se aproximar de Deus em oração, eles foram orar, a oração não foi respondida. Diz que Deus não ouviu, não atentou para a oração, para o pedido deles. Então, desobediência a Deus, a palavra de Deus, impede sim que as nossas orações sejam respondidas. A segunda situação é o pecado guardado no nosso coração. Quando a gente guarda pecado, a iniquidade, a vaidade no nosso coração, a gente peca, não se arrepende, não pede perdão a Deus. Então, o Salmo 66 vai falar sobre isso para nós. Então, Salmo 66 e o verso 18 diz o seguinte: se eu no coração contemplar a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Algumas traduções vai dizer vaidade, né? Então, se eu guardar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouve, né? Ele diz aqui, se ele tivesse feito assim, certamente não teria sido respondido, né? Então, a gente pode entender aqui que quando guardamos pecado no coração, Deus não nos ouve. A terceira situação é quando não damos atenção aos alertas de Deus. Então, muitas vezes, Deus está, através da palavra dele, nos alertando, nos orientando a respeito de alguma situação e a gente finge que não está vendo, que não está ouvindo, a gente não quer obedecer a Deus, só que isso impede que Deus ouça as nossas orações. Então, Provérbios 1, do 28 ao 33, vai dizer o seguinte: então me invocarão, mas eu não responderei. Viu aí? Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, né? Desprezaram o conhecimento e não preferiram, não escolheram temer o Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, aquelas pessoas que acham que não precisam do conselho de Deus, né? Que eles têm ali a impressão de segurança, de que está tudo bem, que eles têm o controle de tudo, desprezam as orientações de Deus,
Quando vem um aperto, oram, querem o socorro de Deus, mas aí não recebem, né? Então, desprezar os alertas de Deus, desprezar a palavra de Deus, escolher viver sem temor a Deus, quando nós precisarmos de orações respondidas, quando nós precisarmos do socorro de Deus, não o teremos. Mas ele diz aqui no final, mas aquele que der ouvidos habitará seguro, terá minha proteção, será ouvido por mim. Ok, gente? A quarta situação aí é quando nos recusamos a ajudar os necessitados. Então, em Provérbios 21, mais para frente um pouquinho, o verso 13, mostra aí que quando nós negligenciamos, quando nós temos condição de ajudar quem precisa e a gente se recusa, quando nós vamos orar também, Deus não nos ouve, Deus não nos atende. Então, o verso 21, 13 de Provérbios diz assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Então, cuidado. Eu sei, né, que do jeito que o mundo está hoje, tem muitas pessoas enganando, que se faz de necessitado para explorar, para tirar vantagem, mas cuidado, quando você vê que uma pessoa realmente necessita da sua ajuda, cuidado, viu? Não negue ajuda ao necessitado, porque Deus, quando você precisar, também você não será atendido, né? Você vai clamar e não vai ser respondido, porque Deus está vendo, né? A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que pode fazer e não faz, peca, né? A gente tem igrejas aí, por exemplo, a gente tem irmãos, igreja, congregações que estão esquecendo dos seus missionários no campo, que estão esquecendo de fazer ações sociais, de ajudar os necessitados. Cuidado! Pode ser que as orações não estejam sendo respondidas, amém? Muito bem. Agora nós vamos lá para a quinta situação, que é quando nós... me perdi aqui. Quando pedimos as coisas para satisfazer o nosso ego. Então Deus não responde quando a gente está pedindo a Deus, está fazendo orações para satisfazer o nosso ego, que está em Tiago 4:3, né? Que diz assim, que vocês pedem, mas pedem mal para satisfazer os vossos desejos, né? As vossas vaidades aí. Então vamos lá rapidinho aqui, né? Tiago no capítulo 4 e o verso 3 diz assim: pedis e não recebestes, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, quando nós pedimos aí, né, por pura vaidade, queremos as coisas apenas para satisfazer os nossos desejos, não buscamos saber se a vontade de Deus se aquilo é a vontade de Deus, se nós estamos de acordo com a vontade de Deus. A gente quer para o nosso gosto, para a nossa satisfação e pronto. Isso aí Deus não faz, não, porque a nossa vida precisa ser conduzida segundo o propósito de Deus, né? Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, então a gente não deve pedir as coisas para o nosso único prazer. A gente precisa saber qual é a vontade de Deus e o propósito de Deus, ok, gente? Também Deus não ouve quando quando o homem maltrata a esposa. Olha só aí, homens. Então vamos lá em 1 Pedro 3:7. Homens que maltratam as mulheres, que são grosseiros, que não cuidam da esposa. A Bíblia diz que o homem deve cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Então é muito sério isso. O verso 7 diz assim: maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, cuidado aí, né, especificamente os homens aí que são grosseiros, que maltratam suas esposas, né, que não trata com carinho, que não sabe ouvir, que não pede perdão. Cuidado, marido, porque você pode estar orando, buscando a Deus e as coisas não estão acontecendo porque Deus não está respondendo às suas orações. Por qual motivo? Pelo fato de você não estar tratando a sua esposa com amor, com dignidade, não estar cuidando da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Deus cobra e é uma situação muito triste, né? A gente orar, pedir a Deus e não ser respondido. E por fim aqui a questão da incredulidade. Tiago também, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Aí o livro de Tiago, no capítulo 1,
versos 6 a 8 diz assim, deixa eu achar na minha Bíblia aqui, 6 a 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, veja bem, se nós pedimos as coisas para Deus, mas não estamos, Deus vê que nós não temos realmente fé no nosso coração, aí realmente Deus não nos ouve, Deus não atende, porque está escrito também no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aqueles que o buscam creia que ele existe e é galardoador, né, daqueles que o buscam. Então, precisa-se ter fé para se aproximar de Deus, ok, minha gente? Então, este pequeno estudo aqui, né, eu procurei ser o mais rápido, o mais breve possível, né, para a gente conseguir tratar de todas as situações. Provavelmente, se você for investigar a sua Bíblia, orar e procurar, né, estudar um pouco mais sobre esse assunto, você ainda certamente há de descobrir outras situações. Mas esses pontos aqui eu creio que já é suficiente para a gente procurar ajustar a nossa vida diante de Deus, dar atenção à palavra de Deus, para que nós possamos ter o nosso socorro bem presente na hora da angústia e possamos manter a nossa comunhão com o nosso Deus, porque orar não é apenas pedir, orar é termos comunhão, é desenvolvermos um relacionamento com Deus, e isso é maravilhoso, né? E muito triste para o homem, para a mulher, para o ser humano que não tenha a companhia, a presença e o socorro de Deus na sua vida. Então espero que esse vídeo aí possa abençoar, possa auxiliar vocês. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, comente aí se esse vídeo está ajudando você e Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e que as suas orações possam ser respondidas.